E o espaço da Escola Pública de hoje, aqui do Portal Verdade, entrevista hoje o Ivo Aires. Ele que é professor da rede pública desde 2005, também é um dos diretores da APP Sindicato Núcleo aqui de Londrina e coordenador do Fórum Paranaense da EJA, que é a Educação de Jovens e Adultos. Ivo, muito obrigada pela sua presença aqui no Portal Verdade, né? Nesse espaço para a educação. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, podendo falar com todos os que estão nos assistindo nesse momento. Eu acho muito importante que o Portal Verdade abra esses espaços e que a gente consiga valorizar cada vez mais e divulgar também esse importante espaço de comunicação de Londrina. Ivo, eu gosto sempre de começar, né, conversando com os nossos entrevistados para saber um pouquinho da história de cada um. E é claro que com você não é diferente. Você é uma figura super conhecida aqui em Londrina, né, o nosso fotógrafo dos nossos atos, né, das nossas manifestações, a sua página no Facebook, eu sei que é muito acessada, porque você, além de ser professor da rede pública, você também é fotógrafo. Mas nós estamos aqui hoje para falar sobre a EJA, Educação de Jovens e Adultos, que está passando, viu, gente, por momentos muito difíceis. Mas antes disso, eu gostaria de que você falasse um pouquinho para a gente, Ivo, como começou essa sua história na EJA. Bem, na realidade eu comecei lá pelos anos 2000, num projeto da Universidade Estadual de Londrina, que era de atendimento aos funcionários. E existia então lá esta oferta, e eu acabei sendo convidado para participar, e lá que eu comecei exatamente a ter o contato com a escola voltada para o atendimento de jovens, adultos e idosos. Ainda não existia o CEBEJA, esse programa de atendimento ao funcionário da universidade, que era um programa da universidade, depois foi transformado em Centro de Estudos Supletivos e mais tarde transformado no CBJUEL, que hoje não existe mais, né? Do CBJUEL depois foi transformado no CBJA Herbert de Souza, que é lá da Vila Nova. E eu estou, então, acompanhando essa trajetória desde lá. Eu comecei, né, como professor de história, mas eu realmente não esperava, não foi a minha primeira alternativa profissional. Mas eu já passei pela engenharia, não me formei, passei por jornalismo, também não me formei, e resolvi, então, concluir uma faculdade e resolvi fazer história, então, que eu amei fazer história, e a partir daí tive a oportunidade de começar com aulas na educação de jovens e adultos, embora ainda não existisse como EJA, mas sim como ensino supletivo. Isso foi lá pelos idos de 2000. Depois eu prestei concurso em 2005, e aí entrei para a rede estadual, fui dar aula para crianças, para adolescentes, mas consegui consegui aulas, né, me transferi também para o CEBEJA da universidade, e lá eu permaneci. Nesse meio tempo também dei aula em outras escolas. Dei aula no Vicente Rijo, no Aguilera, no Benedita Rosa Rezende, para crianças e adolescentes, que eu também gosto muito. Né? Mas eu me identifico mais e me identifiquei muito mais com a educação voltada aí para jovens e adultos. E idosos. Que bacana, gente. Gosta de dar aula para idosos também. Demais isso, né? Ivo, eu acho que também você poderia estar explicando um pouquinho para a gente agora sobre a história da EJA, né? Como começou. A EJA, ela tem alguma relação com o antigo Mobral? Veja bem, o que é a EJA, afinal? E a gente sempre enfatiza isso. Sempre que a gente conversa sobre a EJA, as pessoas falam o EJA. Nossos alunos também falam o EJA, e a gente sempre faz uma correção. A gente fala em a educação, porque a perspectiva de EJA, da EJA, é uma perspectiva freiriana, no sentido de que deve-se garantir aos estudantes que frequentam as escolas da EJA o máximo de conhecimento possível para que ele possa se emancipar enquanto ser humano. É o conhecimento que faz com que as pessoas possam ter condições de fazer juízo de valor de forma mais crítica. E a gente sempre defendeu, desde que nós começamos, e foi importante eu ter a minha experiência dentro da universidade, porque dentro da universidade a gente sempre esteve ligado também ao departamento de educação. E o departamento de educação, nós tivemos e temos ainda pessoas muito importantes e valorosas, professora Adriana Farias, professora Marleide, professora Sandra Garcia, que sempre se empenharam muito
na dedicação, sempre se dedicaram também com a educação de jovens e adultos. Então, nós sempre organizávamos grupos de estudo, debatíamos. Então, a gente acaba tendo uma formação buscando construir uma educação de jovens e adultos que se fique longe da ideia de suplência. Por isso que a gente fala e bate muito na tecla, é a EJA e não o EJA, porque o EJA seria o ensino, e a gente quer se distanciar da ideia de ensino supletivo. Se a gente for, então, voltar na história, nós vamos ver que a questão da escolarização de adultos, ela começa lá na época de Getúlio Vargas, com as chamadas campanhas de erradicação do analfabetismo. E a gente até acha essa palavra equivocada, porque erradicar significaria, né, uma coisa ruim. E a EJA não é culpa das pessoas, o analfabetismo não é culpa das pessoas, mas sim a ausência do Estado em atender essa demanda. Então, ao longo do tempo, essas campanhas que chamavam erradicação do analfabetismo, elas passaram a ser criticadas e nós tivemos a figura de Paulo Freire, que vai dar um tom de qualidade nesse processo educativo para jovens, adultos e idosos. Então, começou daí a construção da ideia de EJA como uma escolarização de emancipação e se distanciar da ideia da suplência. O supletivo ele vai ser fomentado principalmente a partir da ditadura militar. Então, quando todo aquele processo que vinha sendo construído na perspectiva freiriana é desmontado, e aí sim volta a ter uma ideia de ensino supletivo. O que é ensino supletivo? É um ensino raso, é um ensino que se preocupa muito mais com a certificação, em dar números para dizer que as pessoas estão alfabetizadas, e aí vem o Mobral. Muita gente fez o Mobral, mas o Mobral não garantia uma continuidade de estudos, né? Passa a ser um estudo aligerado, o tal da suplência. Com o fim da ditadura, nós vamos ter, então, uma nova discussão de reorganização da educação de jovens e adultos. E aqui no Paraná, isso foi bastante importante no período do governo de Requião. Mas no governo de Requião, inclusive aqui vários professores aqui de Londrina estavam trabalhando em Curitiba, junto na Secretaria de Educação, quando, então, começou a organização da educação de jovens e adultos, nessa perspectiva mais de emancipação, né, dos estudantes. O Espaço da Escola de hoje entrevista o Ivo Aires, que é o representante do Fórum Paranaense de EJA, para falar para a gente como que está a situação da EJA, né, no Paraná. Gente, as coisas estão muito difíceis. Para vocês terem uma ideia, o governo Ratinho Júnior está com a intenção de acabar com a EJA. E o Ivo está contando a história aqui de como começou esse trabalho lá na época ainda, né? Quem ajudou mais foi o governador Roberto Requião, mas ele vai explicar para nós agora, Ivo, por favor, quais são os tipos de EJA que existem, porque são vários graus, né? Municipal, estadual, como funciona? Sim, a EJA, ela tem 3 níveis, né? Um primeiro nível, que é o nível de alfabetização. Essa alfabetização que corresponde ao 1º ao 5º ano do ensino de crianças. A alfabetização é ofertada pela prefeitura, pelos municípios. Então, a responsabilidade é municipal. Evidentemente que tem programas e projetos que são feitos em parceria com o Estado e com o governo federal. Mas a responsabilidade por ofertar, por organizar as escolas, por contratação de professores, pela formação de professores, é do município. E hoje nós temos em Londrina uma grande discussão também que o Fórum Paranaense de EJA tem travado com a EJA municipal, e nós assistimos ao longo do tempo alguns avanços, embora também alguns percalços aí que precisam ser discutidos e debatidos junto com a Secretaria Municipal de Educação. A EJA estadual, e eu faço parte da rede estadual, a EJA estadual ela oferta o ensino fundamental 2, que corresponde ao período de 6º ao 9º ano do ensino voltado para adolescentes, e o ensino médio, né? Então, nós chamamos de ensino fundamental 2 e ensino médio. Isso é responsabilidade do governo do Estado. E aí a nossa, hoje, grande discussão do governo do Estado, hoje não, que a gente vem travando já há um bom tempo, é com relação ao tipo de organização desta oferta de EJA. Quando a EJA começa aqui no estado do Paraná para valer, e no governo Requião,
nós vamos ter a construção de diretrizes curriculares muito importantes que vão ter como referência o perfil desses estudantes. Quem são esses estudantes da EJA? Eu acho que isso é importante a gente enfatizar. São homens, mulheres, trabalhadores ou desempregados, ou em busca do primeiro emprego, ou aposentados, mas são da classe trabalhadora. São pessoas que foram excluídas do processo de educação em tempos passados pela ausência de políticas adequadas do Estado ou por ausência de escolas, de oferta de escolas para este público. Então, nós temos numa sala de aula de EJA, por exemplo, uma senhora que ficou muito tempo que não pôde estudar porque o marido não deixava, ou porque o pai não deixava, porque considerava que a mulher tinha que ficar em casa. Né? Nós vamos ter uma viúva, nós vamos ter um viúvo, nós vamos ter um jovem trabalhador desempregado, nós vamos ter um jovem trabalhador empregado, nós vamos ter o que a gente ainda considera que não deveria estar na EJA, que é o adolescente também, que foi excluído da escola, porque a própria escola que deveria atender este adolescente acabou não dando conta desse adolescente, por N razões, e ele acaba indo parar na EJA, onde ele também é acolhido. Então, nós temos uma diversidade de pessoas na EJA, com faixas etárias diferentes, com níveis de apropriação de saberes diferentes, com trajetórias de vida diferentes, porém com um pertencimento muito semelhante, que é da classe trabalhadora. Portanto, nós atendemos o trabalhador. Muitos afro-brasileiros, porque a gente sabe que na história da educação, né, os grandes excluídos do processo são os jovens, as crianças afro-brasileiras. Então, é esse público que a gente atende. Então, quando a EJA foi formatada, seja para o ensino fundamental 2, seja para o ensino médio, visava atender a este público. Esse público não pode ser tratado como se trata uma criança ou um adolescente. Tem que ser criado um sistema próprio de atendimento. Ele não pode ser, o atendimento não pode ser igual ao que se faz com criança e adolescente. Porque a criança e o adolescente estão numa idade razoavelmente homogênea, né? Frequentam as aulas porque realmente é uma obrigação dos pais colocarem os filhos nas escolas, então eles estão ali, podem cumprir horários rigorosos, rígidos, né? Agora, o adulto não. O adulto tem as suas próprias necessidades. Então, ele precisa de um atendimento especializado e mais flexível, embora a palavra flexível seja complicada até colocar aqui, mas mais flexível, no sentido de que ele seja atendido de acordo com a sua possibilidade de estudar, de estar na escola. Por isso é que, na época, foi criado, então, as diretrizes curriculares que colocavam como eixos fundamentais cultura, trabalho e tempo. São 3 elementos fundamentais para a gente pensar a educação de jovens e adultos. Cultura, porque existe uma diversidade cultural dentro da sala de aula. Tempo, tem que se respeitar o tempo deste educando. A gente tem que fazer a escola de acordo com o tempo que ele tem para estudar. E trabalho, porque são trabalhadores. A maioria pertence à classe trabalhadora. Então, esses 3 eixos eram os que davam o caminho, o rumo de como é que a gente deveria atuar na EJA. Então, esse sistema que foi criado lá atrás, e isso lá desde o governo Requião para frente, é o sistema que a gente achava o mais adequado, que precisava ser aperfeiçoado, que precisava ser melhorado. Mas o que foi acontecendo? Esse sistema foi destruído a partir do governo Richa para cá. Gradativamente, ele foi sendo desmontado. Ivo, quando você fala, a gente vê que você é um apaixonado pela EJA. A gente percebe isso, né? Sim. Agora, o que eu entendi é que a forma como foi criado esse projeto, ele prioriza, né, o quê? O aluno, a história do aluno, que é o que Paulo Freire sempre coloca. Respeitar, né, a cultura do outro, o tempo do outro. E isso foi deixando com o tempo de acontecer, né? E hoje a gente chega num ponto, né, onde o governo estadual quer o fechamento da EJA, porque só se preocupa com números. É preciso investir. Por que é preciso investir? Porque para que a gente possa atender os estudantes com as suas necessidades, nós temos que ver, por exemplo, se esse estudante ele mora distante da escola, a escola tem que estar lá, exige investimento.
E aí, você chegando isso, nós já fizemos, né, várias vezes, porque dentro da estrutura a gente tinha algumas possibilidades de atendimento na periferia. A gente tinha que estar lá. Mas, geralmente, não se começa uma turma com muitos alunos. Começava uma turma com 5, 6 alunos, mas era a necessidade desses alunos, eles têm que ser atendidos, porque é um direito público subjetivo deles terem acesso à educação. É uma política pública, né? Pela Constituição. É direito público subjetivo, ou seja, é um direito que o Estado não pode negar. Então, exige investimento, porque esse professor ele vai se deslocar até esse local, até esse lugar, se abrir em outro lugar, tem que ir também, ou seja, é necessário investir. Mas a EJA, ela tem um ponto que ela não pode ser comparada com a educação de criança e adolescente, e aí não pode cair na questão das provas, tipo prova Paraná, como acontece hoje, que o nível de aprendizado é diferente. É diferente dada a diversidade desses estudantes. E isso começa a não interessar para o governo do Estado, desde a época do Richa, em não investir mais nesse público, porque considerava que esse público não dava o retorno que eles esperavam em termos de valorização do IDEB, etc. Números. Números, o que aí passa a ter a maior importância, os números. E desde então começa um processo de ir fechando turmas, impondo regras rígidas, e isso foi feito de uma forma avassaladora pelo governo de Ratinho Júnior. Um governo autoritário, que ele não abre diálogo, não abre discussão, ele impôs um sistema que engessou a EJA e destruiu totalmente aquele modelo, aquele sistema. Estava sendo criado um sistema próprio, inclusive para registro dentro da secretaria, um sistema próprio, separado. O que ele fez? Destruiu esse sistema e colocou a EJA dentro do sistema que é voltado para criança e adolescente. O que ele fez? Colocou aulas como se fosse o ensino dito para criança e adolescente, em que ele tem que começar com todas as disciplinas e fechar em todas, senão reprova. Colocou horários rigorosos, colocou semestralidade, ou seja, ele pegou a estrutura de criança e adolescente, que já é uma estrutura com vários problemas, e jogou dentro da EJA, ou melhor, a EJA dentro desse sistema. E aí ficou uma coisa terrível. Nós voltamos a ter um supletivo mal acabado. Então, toda a estrutura de EJA que a gente vinha construindo, ela não existe mais. E aí ele vem dando uma série de ações que prejudicam cada vez mais a oferta, jogando a gente realmente para um modelo de suplência, né? Exigindo um número de 20 alunos, pelo menos, para abrir uma turma. Então, eu vou lá no União da Vitória. A gente tinha turma no União da Vitória. Aliás, eu fui um dos primeiros que abriu a União da Vitória, quando ninguém queria ir lá, em 2000. Eu fui um dos primeiros que fui lá, falei, vamos abrir uma turma lá no União da Vitória. Fomos lá, abrimos, na época não tinha essa exigência. Hoje, para começar uma turma, eu preciso de 20 alunos que se cadastrem, que entrem no online. Gente, ali o pessoal muitas vezes não tem acesso ao sistema. Cria uma série de empecilhos, aí a gente não consegue imediatamente os 20 alunos, mas pode conseguir no processo. Aí não abre a turma. Aí tem estudantes lá que precisam de escolarização, que pedem escolarização, mas porque falta 1, 2 alunos, não abre a turma. Então são coisas que é um absurdo, que a gente percebe que no sentido de não investir mais, né? Portal Verdade, entrevistando hoje aqui no espaço da Escola Pública, o Ivo Aires, ele que é o coordenador do Fórum Paranaense da EJA, né? Educação de Jovens e Adultos. Antes da gente dar continuidade aqui, Ivo, eu não sei se você leu, acho que você leu, que você compartilhou, inclusive, eu estava vendo, a matéria que a Franciele Rodrigues publicou, né, essa semana passada no Portal Verdade, que fala que a taxa de analfabetismo entre os negros é 2 vezes maior do que os brancos, né? Segundo uma pesquisa do IBGE. E agora há pouco você estava justamente falando que existe uma grande parte das pessoas que procuram a EJA que são afros, né? Então, comprova, né, o que a gente vê nessa matéria aqui.
Quem quiser, né, ter acesso a essa matéria, é só ir lá no Portal Verdade, portalverdade.com.br, digita na busca lá negros, já vai entrar a matéria sobre a taxa de analfabetismo, segundo a última pesquisa do IBGE. Mas esse engessamento que você tem falado, né, que o governo do estado tem feito com a EJA, ele vem de que forma para vocês, Ivo? Ele vem por uma determinação da CED, essa pressão toda, ela vem pelo núcleo de educação. Eu queria que você falasse um pouco disso e também, assim, quantos professores vocês são e como que está essa turma, né, toda? Então, veja, como eu já disse, né, esse governo é bastante autoritário, não há diálogo. As mudanças vêm de cima para baixo, rapidamente, muito confusas. Nós temos, assim, desde que começaram as mudanças na EJA, muita confusão quando eles começam a passar e pressionar os diretores de escolas da EJA a fazerem as mudanças que o governo passa a exigir. E isso causa um estresse muito grande, causa uma grande ansiedade nos professores. Muitos professores ficam adoecidos, porque não é apenas o estudante que está sendo prejudicado com este engessamento e com essas medidas autoritárias do governo, mas os profissionais da educação também. E muito. Né? A gente não tem mais segurança de que nós teremos, por exemplo, como agora é semestral, nós não temos segurança de que no semestre que vem estaremos na EJA. E isso é um grande problema. Por quê? Porque muitos professores que vêm para a EJA, primeiro têm que aprender, que não tem prática na EJA, tem que aprender a lidar com a EJA. Muita gente vai para a EJA achando que vai ser fácil. Eu vou dar qualquer coisa. Não é assim. O professor da EJA ele tem que ter um preparo. Ele precisa ter uma formação, porque quando ele vai para a sala de aula, ele vai encontrar pessoas diferentes e não vai adiantar ele querer fazer uma coisa padronizada como ele faz com as crianças e adolescentes. Ele vai encontrar lá uma pessoa que tem uma leitura rudimentar no ensino médio. E isso é muito sério. Chega um estudante do ensino médio que tem uma leitura rudimentar, não sabe ler. Ao mesmo tempo, ele encontra um outro que tem uma leitura mais fácil. Né? Então, ele já vai perceber que a coisa não é assim. Ele vai ter que aprender a dar aula na EJA. E quando ele aprende, acaba o semestre. E ele não tem garantia de que ele vai voltar. Porque agora é um sistema blocado, que não tem mais... Aí, mais a redução da carga horária, aí vamos falar também do ensino médio, a redução da carga horária das disciplinas de humanas, para entrar toda essa perfumaria do chamado novo ensino médio. Isso que é um absurdo, né? Projeto de vida. Vou discutir projeto de vida com estudante aposentado da EJA, com um trabalhador da EJA que tem todo já uma bagagem de conhecimento, fazer um projeto de vida. Aprender a empreender. Eu sou professor, eu não sou empresário. Mas o objetivo deles era exatamente que fosse um empresário que fosse dar aula. Né? Enfim, então absurdo, né? essas mudanças são feitas de forma impositiva, com pressão sobre as direções, que vão pressionar os pedagogos, que vão pressionar os professores. A rotatividade de professor da EJA é uma das causas da ausência ou evasão. Então, existe toda uma discussão de evasão. Nós não usamos a palavra evasão. A gente usa a palavra na EJA de ausência temporária. Por quê? Porque a gente sabe que esse estudante, se ele realmente precisa estudar, se não pode agora, ele volta depois. Mas a escola tem que estar aberta para ele. Tem que estar oferecendo essa oportunidade para ele. Se você fecha a escola, você fecha essa oportunidade. Né? Então, a gente defende exatamente isso, que a EJA tem que ser presencial, que ela tem que entender essas especificidades e ela não pode fazer uma EJA à distância. Então, a gente entende que para o desenvolvimento do Brasil como um todo, é preciso que este direito à educação seja garantido para todos. É um direito de todos. E esse direito se estende ao jovem, ao adulto e ao idoso, que por algum motivo deixou de estudar em tempos passados. Então, a gente sempre fez essa campanha. As escolas fazem chamada pública, o governo do estado incentiva a chamada pública, mas não investe na chamada pública. Joga como responsabilidade dos professores para fazer isso. Nós fazemos porque a gente acredita na EJA. Mas isso deveria ser, eu nunca ouvi
Nem o prefeito Bellinati fazendo uma ampla campanha, chegando na televisão e fazendo, gente, vamos estudar. Você que é analfabeto, vem para a escola. Nunca vi o prefeito fazer isso. Nenhum prefeito vi fazendo isso. A gente sabe que prefeituras de interior, o prefeito vai lá, assume, faz campanha, faz investimento. Aqui no município, as ações são feitas hoje em dia, porque a coordenação deles tem feito um esforço nesse sentido. E no Estado, joga em cima do professor. E aí vem uma pressão para que o professor faça a tal da busca ativa. Né? Busca ativa. Que é isso, né? A gente chama de chamada pública. Vamos, gente, venham para a escola da EJA, né? Quer dizer que, além de dar aula, vocês também Sim. têm que sair fazendo busca ativa. Exatamente. Chamando o pessoal para vir para a escola. Exato. E veja que a gente, enquanto Fórum Paranaense de EJA, nós sempre batalhamos para que essa questão que está na LDB, que é que o Estado tem obrigação de fazer chamamento público, fosse colocada. A EJA municipal começou a fazer. A EJA estadual joga em cima da responsabilidade do professor. E a gente sempre fez isso, mas nós sempre fizemos isso de forma voluntária por acreditar na EJA. Agora, hoje, é uma pressão para que o professor faça a busca ativa, ou seja, ele fique no telefone chamando os alunos para voltarem a estudar. Ora, a gente já fazia isso de forma voluntária. Agora, sob pressão, sendo obrigado, nós não temos obrigação de fazer. Quem tem obrigação de fazer isso é o governo do Estado. E o governo do Estado não cumpre com o seu papel, porque exige investimento. O governador nunca fala. Aliás, o governador, ele fez o supletivo. Ele fez o supletivo. Era a EJA, chamava a EJA, mas era na formação supletiva. E a gente sabe que as notas dele eram notas baixas. Ele não gosta da educação. Ele nunca gostou de estudar. Ele parece que ele tem raiva de professor. Né? Então, ele deveria, né, valorizar a EJA. Pois é, deveria, mas não faz. Não faz. Não faz. Ivo, nós já estamos terminando a nossa entrevista, caminhando para o final, e eu gostaria que agora você orientasse mesmo a quem está nos assistindo como agir diante dessa pressão do Estado para que o pessoal da EJA faça o EAD. Não fazer a matrícula, é isso? Isso. Nós, então, estamos incentivando que os professores da rede que atuam nas escolas da EJA, e os demais também, né, que conhecem a EJA, trabalharam com a EJA, que incentivem as pessoas que estão fora da escola para que se matriculem na EJA presencial. E estamos aí fazendo um apelo aos estudantes da EJA para que façam a sua rematrícula, né, a passagem de um semestre para outro, na EJA presencial. Diga não à EJA EAD. Venha para a EJA presencial. Essa é a nossa campanha e a gente está trabalhando para que as pessoas multipliquem isso, né? Façam essa divulgação, orientem essas pessoas, os nossos estudantes, a ficarem na EJA presencial. E nós estamos tendo um resultado bastante positivo na conversa que a gente está tendo com os estudantes. A maioria dos estudantes que a gente conversa que está estudando vai optar pela educação presencial. Então, parabéns pelo seu trabalho. Quando você precisar trazer alguma notícia, alguma novidade aqui para o Portal Verdade, nós estamos à disposição e a gente fica na torcida para que esse ensino EAD de EJA não vá para frente. Sim, eu torço muito para isso. Eu quero as pessoas na sala de aula, né, e eu agradeço muito essa oportunidade, né, do portal nos ajudar aí na divulgação e nessa campanha que nós queremos fazer. Diga não à EJA EAD. Muito obrigado a você, Elza, muito obrigado aí a turma, a equipe toda do Portal Verdade. E estamos aí à disposição para conversar mais a respeito desse tema que eu gosto muito. E o Espaço da Escola Pública de hoje, né, entrevistou o Ivo Aires, ele que é um dos coordenadores do Fórum Paranaense de EJA, falando sobre o absurdo, né, que é a proposta do governo de transformar a EJA em EAD. E a dica é: não faça sua matrícula no EJA EAD, faça sua matrícula presencial.